Graça e paz, queridos. Chegamos na nossa 7ª aula. Já estamos indo para o fim do nosso curso. E primeiro quero te agradecer por você estar comigo até agora. Vamos passear hoje sobre um tema um pouco até, às vezes, conflitante. Porque nós vamos falar hoje sobre o nosso coração. O coração é um lugar desconhecido para muitos que estão orbitando a nossa vida. E a bem da verdade, às vezes, coração ele até nos engana. Jeremias capítulo 17, versículo 9, a palavra do Senhor diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Será que o profeta não está nos lembrando de que o coração ele pode nos enganar a ponto de ser oculto a nós mesmos? O tema de hoje, quando a gente fala sobre coração, a gente está falando sobre aquele lugar onde move ou nos leva a tomar decisões e que a gente pensa que é as decisões corretas e que estão baseadas em motivações corretas, mas que muitas vezes, gente, está sendo inclinado só pelo nosso desejo pessoal. Provérbios capítulo 14, versículo 12, Salomão disse: há caminho que ao ser humano parece ser bom, o direito, mas o fim deles é a morte. A aula de hoje nós vamos abordar esse tema, coração. A importância de visitarmos o nosso interior para entendermos bem quem somos, o que está dentro de nós. A importância também se vale desse tema porque o próprio Senhor Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque é de lá que tem as saídas da vida. Muitas vezes nós estamos patinando nos nossos relacionamentos, não estamos tendo crescimento, não estamos evoluindo, seja espiritualmente, profissionalmente, porque a gente não tem a coragem de olhar para dentro de nós e com sinceridade vermos o que está nos movendo adiante. Quais são as escolhas que estamos fazendo? E se essas escolhas, elas nascem de forma justa, pela verdade, ou só são inclinações da nossa carne? O coração é perigoso. Muitas vezes a gente faz escolhas sem nem consultar a Deus, motivado unicamente pela lógica humana e pelo anseio da alma. E depois a gente colhe frutos amargos. Nós não vamos falar só sobre o coração, mas vamos falar sobre, na aula de hoje, o método divino de trazer à tona o que está dentro de nós. Nós vamos ver, por exemplo, escolhi duas formas bíblicas que Deus usa para trazer à tona o que está no coração. Nós vamos falar sobre o sofrimento e sobre as glórias. Nós vamos ver na Escritura que Deus, querendo tratar o seu povo e seus filhos, Ele tanto permite o sofrimento para trazer à tona o que está no coração, bem como também os louvores, o êxito, a prosperidade. Para iniciar realmente a nossa aula, eu queria ler para vocês o que diz Salomão em Provérbios, capítulo 17. Convido você a abrir a sua Bíblia. Provérbios 17. Primeiro nós vamos ler o versículo 3, que diz: o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. E Provérbios 27, versículo 21. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Bem, nesse texto, Salomão ele vai dizer que Deus ele traz, através dessa ilustração do crisol, que vem a ser aquilo que vai purificar e ver realmente a qualidade da prata,
e o forno, através da temperatura do fogo, tirando as impurezas e reconhecendo se aquele ouro é realmente verdadeiro, como mecanismos de Deus trazer luz ao que está dentro do nosso coração e trazer as verdades que estão dentro de nós. Talvez você me pergunte, mas pastor, para que essa aula? O porquê disso? A bem da verdade, meus irmãos, uma das coisas que mais trazem prejuízo à nossa vida, seja no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, seja no nosso relacionamento com nossos filhos, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida espiritual, está ligado diretamente ao nosso coração. Coração esse que muitas vezes nem nós sabemos o que rege ou pelo que é regido. Ao falar sobre isso e ver como Deus usa o sofrimento e o louvor como mecanismo para trazer, vamos dizer, à tona o que está dentro de nós, nós vamos aprender um pouco do que somos, do que está relacionado ao nosso caráter e à nossa personalidade. A primeira coisa que eu quero logo falar para você é que quando Deus nos prova através do sofrimento ou através do êxito, não é para Ele saber o que está dentro de nós. A bem da verdade, Deus já nos conhece melhor do que nós conhecemos a nós mesmos. Basta você, por exemplo, abrir a sua Bíblia agora e ler comigo aquele salmo que com certeza é um dos mais conhecidos e que você já o conhece, mas que traz uma verdade linda a respeito do conhecimento de Deus sobre nós, mas que nós precisamos nos conhecer de verdade. Salmo 139, versículo 1 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes como assento, quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, ainda que a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece todas. Então, quando a gente vai tratar aqui sobre Deus conhecer ou não o que está dentro de nós, Deus conhece. Mas será que nós nos conhecemos de verdade? Será que a escolha que você fez quando você se casou ou quando você escolheu a profissão, você estava sendo movido por um sentimento genuíno, justo e verdadeiro? Ou você escolheu ou fez essas escolhas motivadas simplesmente por anseios da sua alma? Nós vamos falar sobre isso. Essa aula é muito importante porque ela vai tocar em algumas áreas possivelmente que precisam ser tratadas. Quando eu li para vocês aqui em Provérbios capítulo 17, versículo 3, ele diz que o crisol prova a prata. Esse versículo está ligado ao versículo anterior, versículo 2. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte da herança. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Sabe o que Salomão está querendo dizer? Está querendo dizer que mesmo um escravo, quando ele é sábio, ele é prudente, do seu coração, revela a intenção da sua alma. Mas o filho que envergonha, ou o filho que causa vergonha, ele terá perda na sua herança. Talvez você esteja confundido, deixa eu explicar melhor. O crisol e o forno, eles são mecanismos divinos para trazer luz ao que está dentro das pessoas. Eu vou ser mais específico. Talvez esse sofrimento agora que você está passando, o luto, o abandono, uma traição, talvez você recebeu um diagnóstico e você diz assim, mas pastor, por que eu estou sofrendo isso? Será que não é Deus permitindo essa luta para provar a você mesmo
que as decisões que você tem tomado não são decisões boas e que o seu coração ele é inclinado para trazer vergonha. Quando no Provérbios 27, Salomão agora vai linkar ao êxito, vai dizer que o homem é provado. E aí veja a mesma questão, provação. A provação não como uma dificuldade, mas para se identificar o que está dentro. Ele fala que como crisol, é a mesma coisa, como crisol para prata e forno para ouro, o homem é revelado quando ele recebe louvores. Você já ouviu aquela expressão, quer conhecer alguém? Dê poder a eles. Quantas pessoas, vamos dizer assim, pensando exatamente contrário, ou pelo menos oposto, não contrário, mas oposto ao que eu falei antes, quando a pessoa tem êxito, conquista algo, não é? Aquele sonho, aquele projeto de vida, aí quantas vezes ela revela realmente quem ela é. Por exemplo, você vai à igreja sonhando por um emprego novo, ou por trocar um carro, ou por uma casa própria. E você está lá de joelhos, orando com muita sinceridade no coração. Mas sabe o que acontece? Quando você consegue a bênção, muitas vezes você abandona o Senhor. Quantas pessoas que é muito humilde quando é empregado, mas quando se torna um patrão, é uma pessoa extremamente arrogante e orgulhosa. Será que ela sempre foi orgulhosa, só que não tinha oportunidade para jogar fora, para expor essa área da vida? Quando eu trago essa aula para você, e essa aula, acredito, falou muito ao meu coração também, é falando sobre a necessidade de nós analisarmos bem quem somos, o que está dentro de nós. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, nós não estamos vivendo realmente o plano de Deus para nós estamos vivendo realmente o propósito de Deus. Ele não nos colocou realmente num lugar que Ele quer, porque a gente ainda tem sequelas de Adão no nosso interior. Muitas pessoas chegam tão humildes à igreja do Senhor, servindo em qualquer área, mas basta serem postas no oficialato que já esbravejam o orgulho. A bem da verdade, esse orgulho já estava lá dentro dela, mas foi a posição que trouxe à tona isso. A bem da verdade, nós vamos ver nas Escrituras que às vezes é porque a semente da palavra ainda não encontrou um terreno bom no coração. Se você vê, por exemplo, na parábola do semeador, quando o Senhor ele vai ensinar e dizer o porquê de algumas sementes não produzirem uma longevidade no coração das pessoas, ele vai dar, dentre alguns exemplos, 2 do porquê as sementes foram sufocadas e não produziram frutos. E você vai ver que tem tudo a ver com o que eu estou dizendo. Mateus capítulo 13, versículo 20 ao 22, a palavra do Senhor diz: o que foi semeado, isso aí já é Jesus explicando a parábola da semeadura. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Veja, quando vem a dificuldade, quando vem a dor, quando vem a perseguição, ela abandona o Senhor. A outra semente, a que foi semeada entre espinhos, é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra
e ela fica infrutífera. Você vê que esses dois exemplos que Jesus dá é exatamente sobre pessoas que a palavra foi semeada, mas uma, ela não aguentou a perseguição e a luta e abandonou. E a outra, pelas riquezas, também abandonou. Não tem como não lembrar daquele jovem rico que chega para Jesus e dizendo: mestre, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, o que é que ele cumpra os mandamentos e viva uma vida ordeira que glorifique a Deus. Ele diz: eu faço isso desde a minha mocidade. Aí Jesus assim: tá bom, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. E ele diz: não, Senhor, aí não tem condições. Ele dá as costas e vai embora, porque ele amava as coisas. Ele, em um momento, ele disse para Jesus: eu faço tudo certo. E Jesus revelou a ele que o coração não estava íntegro, ou seja, totalmente entregue a ele. A aula de hoje é sobre quais são as motivações do nosso coração. Em um dado momento elas serão postas à prova, como o crisol que prova a prata e como o forno que prova o ouro. Na minha caminhada cristã, por muitas vezes eu me deparei com situações que eu precisava realmente provar que era um cristão verdadeiro. Algumas vezes eu falhei e outras Deus foi glorificado através da ação do Espírito Santo no meu coração. E você, meu irmão? Será que você tem tido êxito nas decisões e escolhas que você tem feito? Quem rege o teu coração? Davi, no Salmo de número 139, ele começa falando sobre o conhecimento de Deus sobre o coração, o ser humano. Senhor, tu me sondas e me conheces. No final do Salmo, Davi é de uma coragem extraordinária. No Salmo de número 139, versículo 23, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos ou pelo caminho eterno. Davi, ele começa o salmo dizendo assim: Deus, tu sabes quem eu sou. E ele termina o salmo pedindo a Deus: vai lá dentro, me sonda, veja se ainda tem sequelas de Adão em mim, se existe caminho mau em mim, e guia-me. O que eu quero lhe mostrar nessa aula, meus irmãos, é que existe um Deus que, através da provação, do sofrimento ou da prosperidade, ele traz luz às intenções do nosso coração. Ele vem revelar a nós verdadeiramente quem somos. Muitas vezes nós temos problemas com as pessoas e com muita facilidade culpamos todo mundo, mas não temos a coragem de dizer como o rei Davi: Pai, pequei contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. A coragem de chegar para Deus e dizer: não, Senhor, o problema não é A ou B, o problema sou eu. Como o apóstolo Paulo, ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta alma? Esses homens nos ensinaram que a mudança real e transformadora na nossa vida começa quando nós reconhecemos que dentro de nós habita coisas que precisam ser retiradas. Nós precisamos, muitas vezes, sermos como a prata e o ouro, sermos provados de forma intensa pelo fogo da aflição ou até dos louvores e das palmas, para verdadeiramente reconhecermos quem somos.
Eu convido você nesse momento a olhar para dentro de si. E com Davi você pedir a Deus que traga aos seus olhos espirituais o que tem te motivado. Talvez você seja um diácono, um presbítero, um pastor, um membro de uma igreja há muitos anos. Talvez o que te move a fazer isso na casa do Senhor não é nem, não é nem a glória de Deus, mas a vaidade humana. Talvez você esteja agindo de forma carnal, pensando que está fazendo algo espiritual. Faça como o rei Davi no Salmo de número 139. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. E se possível, e se por acaso Deus te revelar que existe um caminho mau, você peça para Ele lhe guiar. Guia-me pelo caminho eterno. Me leva a viver uma vida que exalte e glorifique o teu nome. O sofrimento, ele nem sempre é uma punição. Na verdade, às vezes é só uma revelação de que algo precisa mudar na nossa vida. O êxito, a prosperidade, o carro 0 quilômetro na garagem, às vezes não é sinal de que Deus está nos aprovando. Às vezes é só Deus querendo trazer à tona o orgulho e a prepotência que vai vir quando nós nos afastarmos de Deus por causa das bênçãos alcançadas. Pensa nisso. Perdão por essa tosse. Vamos orar ao Senhor. Pai, ajuda-nos a viver uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida que glorifique Jesus. Mas não só uma vida de servidão religiosa, porque muitos religiosos não herdarão o reino de Deus. Aqueles que herdam o reino de Deus, Pai, é aqueles que foram transformados dentro deles. Como disse o profeta Ezequiel, tirarei de vós o coração de pedra e porei dentro em vós um coração de carne, e neste coração porei o meu espírito. É o novo nascimento, é a mudança, é aquela transformação que faz de nós homens e mulheres que renunciam aos seus desejos mais íntimos para que glorifiquem o Senhor na totalidade do seu coração e da sua alma. Ajuda-nos, Senhor, a descobrir o que está errado dentro de nós. Nós somos craques em olhar os erros dos outros, mas não temos coragem de olhar os nossos próprios erros. Ajuda-nos, Senhor, a descobrir o que está errado no nosso coração. A idolatria que temos em coisas, em posições e até pessoas. E que venhamos a ter um coração totalmente entregue a Ti. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.